Ramon Dias vai levar na conversa, não tem jeito, tá? E vai ser assim também com Abel Ferreira. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Ramon vai escalar o time na conversa, tá? Eu conversei com algumas fontes importantes hoje no Corinthians, inclusive atletas, que me falaram que não vai ter nenhum treino tático com os jogadores que vão iniciar a partida, até porque não dá tempo. Né? Hoje mesmo, né? Aliás, né, essa data FIFA aí é horrível. Eu não suporto essa data FIFA, é horrível para a audiência também, né? Porque o pessoal fica vendo o jogo e não vem para a live também. Essa data FIFA, inclusive nesse exato momento, tem jogador do Corinthians, né, atuando, e teremos aí hoje, né, 4 atletas do Corinthians em campo, e eles vão, cara, o Romero, por exemplo, vai voltar no avião junto com o Richard Rios. Imagine que resenha que vai ser essa volta no avião. Então, o Corinthians já enviou fisioterapeutas já para estar, né, cuidando ali da recuperação dos jogadores, enfim, aquela coisa toda. Então, o Memphis, hoje, informação que eu tenho, ele não chegou pela manhã, não conseguiu chegar pela manhã, né? A última vez que eu conversei com alguém lá no CT, ele ia chegar agora à tarde. Enfim, quer dizer, o Memphis hoje já não trabalhou. Então, amanhã, né, vai ser o único dia de trabalho. E, na verdade, não vai ser dia de trabalho, vai ser dia de descanso. Então, o que me passaram é isso, que o Ramon vai escalar o time na conversa e não é nem e não estou falando isso nem em tom de crítica, tá, de Paula? Porque o Abel Ferreira também vai escalar o time na conversa, pelo que eu fiquei sabendo, porque as pessoas no Corinthians também sabem como vai ser a preparação do Palmeiras. Então, o de Paula, como os dois times perderam jogadores para a data FIFA, não tem tempo de treinar esses titulares, os dois vão na base da conversa. Você acha que prejudicou um pouco a final, essa data FIFA, de Paula? Pra caramba. Pra caramba. Prejudicou pra caramba. Sabe? Mas é o que tem para hoje, né? Agora, se você pegar, Samir, na minha opinião, né? O Palmeiras fisicamente tá mais inteiro que o Corinthians, cara. Dá para ver. Fisicamente, o Palmeiras tá mais inteiro. Ainda que tenha jogadores. Por que você acha isso, de Paula? Porque a gente tem acompanhado o Corinthians, né, durante todo esse ano aqui. Quando o Corinthians entra para o segundo tempo, normalmente o ritmo cai bastante do Corinthians, sabe? A gente tem observado isso, né? O Abel, ele conseguiu fazer algo que o Corinthians não conseguiu muito. Ele abriu mão mesmo de vários jogos no Paulista para poupar o time. O torcedor do Palmeiras estava louco com ele, que ele estava poupando, não sei o quê, xingando ele, mas ele chegou numa final, em condições ainda de brigar. O Corinthians não, o Corinthians durante muito tempo usou a sua força máxima para tudo, porque jogou pré-Libertadores, sabe, teve que se expor. Então, para mim, o Corinthians chega mais deficitário fisicamente, mas isso não impede que durante 90 minutos o cara tire de dentro dele até aquilo que ele não pode para jogar. E eu sou assim, eu penso assim. É a hora em que, se o jogador está sentindo dor, dane-se, vai para dentro,
toma uma morfina, sei lá, se vira, cara. Tem que jogar, tem que ir pra cima, sabe? Então, assim, fisicamente, acho que o Palmeiras está mais inteiro. E aí o Corinthians tem que ser inteligente, né? Eu acho que a postura que teve no primeiro jogo foi muito boa. Eu acho que a opção pelo Romero, jogando ali para impedir as investidas do Piquerez, foi muito boa sacada também, do Ramon Dias e do Emiliano. Entendo que o Memphis também ajudou na marcação pelo lado esquerdo, impedindo o avanço do Marcos Rocha e depois do Mike. O Andileri ficou muitas vezes no mano a mano com o Estevão e se deu bem. Então, assim, agora o Corinthians, Samir, vai ter que repetir tudo isso de novo quinta-feira. Porque qualquer vacilo pode ser fatal. O time do Palmeiras é um time muito forte. Nós temos que aceitar isso. É um time muito forte, é um time que é acostumado a chegar em decisões. O técnico dos caras é um técnico que sabe preparar o time, é motivacional para dedéu. Ele é muito motivacional, sabe? Os caras acreditam nele. Então o Corinthians vai ter que ser muito inteligente. A vantagem de um gol é maravilhosa. É muito bom ter uma vantagem, mas o Corinthians tem que fazer prevalecer essa vantagem. Não pode tomar gol em hipótese alguma no primeiro tempo. Não pode. Não dá para tomar gol no primeiro tempo. Não tem como tomar gol no primeiro tempo. E a questão que fica, Samir, que eu queria até perguntar para você, é o seguinte, né? Rodrigo Garro deve ir para o jogo ou Ramon Dias deve manter a mesma equipe que ganhou do Palmeiras lá, abdicando de um Garro num primeiro momento, escalando o Romero, repetir a estratégia, ou deve meter o Garro no campo? Essa é uma questão. Ontem eu trouxe uma informação aqui, de Paula, que o próprio Ramon tinha confessado isso lá no CT Joaquim Grava, pelo menos até ontem, né? Ontem, dia 24, que ele não sabia. Sério, ele não sabia. Eu acho que o Ramon, ele vai enfrentar uma dúvida cruel. Ele, assim, ele tá numa final de campeonato, comando o Corinthians, mas ele entra numa situação, não é que é complicada, né? Por exemplo, ele escala o Romero vai muito bem, o Corinthians muda o esquema, vai para um 4-1-4-1, né? Com aquela variação para um 4-5-1, jogou até no 5-4-1, né? Variou ali quando baixou muitas linhas, num 4-3-3 atacando, foi bem diferente do Losango, com o Romero. Corinthians ganha, só que é um jogo no Allianz Parque, a gente tem que analisar isso também. A estratégia ali era jogar por uma bola, e deu certo. Ele foi humilde e conseguiu um ótimo resultado. Para mim, o Corinthians, eu não acho que o Corinthians ganhou, né, num termo mais chulo, aí não gosto de usar muito esse termo cagada, né? Eu não acho, eu não vi o Hugo fazer grandes defesas. Eu acho que o Corinthians, o Ramon, que eu critico muito, para mim, deu um nó tático no Abel, porque ele vem com linha, ele fica ali variando entre linha de 4 e linha de 5, fechou o setor esquerdo ali com o Piquerez, que era uma jogada difícil, né, do Palmeiras, neutralizou com o Romero. Cara, para mim, o mérito daquela vitória muito foi pelo Ramon, um cara que eu critico muito e critico exatamente por escalações e substituições. E aí ele nos surpreende, né, mandando muito bem no jogo de ida. Só que agora fica o dilema. Você põe o Garro de volta, aí, por exemplo, se perde a final de Paula, vamos falar o seguinte: burro, deveria ter mantido o Romero. Você vê como foi o primeiro jogo. Aí se mantém o Romero e perde a final de Paulo, os caras vão falar: burro, era só pro jogo era só pro jogo fora de casa o Romero, em casa tinha que ir para cima com o Garro desde o início. Você sabe que todo mundo vai julgar o resultado, né, de Paula. Se acontecer uma desgraça, né, que para mim o Corinthians perder tem que ser desse nível a frase, né? Você tá com 90% do título na mão, não tá nada ganho, eu sei disso. Mas, cara, uma derrota, uma perda de título seria algo muito frustrante. O Ramon vai se perder, o Ramon vai se lascar de qualquer jeito. Ele vai ser o culpado de Paula e vai perder o emprego. Concorda comigo? É que assim, se fosse qualquer outro jogador, né, e não fosse o Garro, seria conveniente não entrar com ele e manter o Romero. Mas como se trata do Rodrigo Garro, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, né? É importante. O Carrilho hoje é disparado melhor, né? O Carrilho tá somando. Aliás, eu vi o jogo da seleção peruana, o último aí, pelo amor de Deus, ele deitou de novo, né? Deu assistência pro Guerreiro. Ave Maria, tá louco, né?
O Carrilho é o melhor para mim. Mas o Garro tem a sua importância, né, cara? É o jogador do desafogo, que carrega a bola, dá aquele passe qualificado, bate falta. Eu acho a situação do Ramon bem complicada mesmo. Mas jogando em Itaquera, eu não vou ficar no muro, não. Eu entraria com o Garro. Jogando em Itaquera, eu não vou ficar no muro. Eu escolho o Rodrigo Garro para jogar. E vou dizer por quê. Se o Corinthians se fechar contra o Palmeiras demais, tá lascado. Tá lascado. Corinthians também vai ter que jogar bola. Vai ter que sair pro jogo, vai ter que tentar alguma coisa. Porque fechar uma retranca de 90 minutos contra o Palmeiras, cara, tentar segurar resultado, é muito complicado. É muito complicado. Então, para mim, o Garro é o cara que pode chegar e ir pro jogo. Então, eu não fico no muro, não. Entre Romero e Garro, eu vou pro Garro porque tá jogando em casa, tem a vantagem e precisa apresentar alguma coisa. Precisa dar um susto nos caras, mano. Se não der um susto nos caras, os caras vêm pra cima. Eu iria com o Rodrigo Garro, porque é um jogador que pode decidir uma bola parada, de uma enfiada de bola, é muito mais técnico do que o Romero, mas dá aquele medinho, né de Paula, do Garro dar uma pipocada, né? Porque foi contra o Racing, ele não passa aquela bola pro Yuri, contra o Barcelona de Guayaquil, ele não passa aquela bola pro Yuri, mas na Neoquímica Arena o Garro nunca pipocou. Assim, o Garro não é pipoqueiro, tá, gente? A gente era campeão da Sul-Americana se ele passa aquela bola pro Yuri. Para mim, o Cruzeiro não ia segurar o Corinthians numa final, como não segurou o próprio Racing. Agora, eu acho que na Neoquímica Arena eu não lembro do Garro fazer um jogo muito abaixo. Você tem escalação de Paulo, não? Não, só o Maurício que se recuperou, tá treinando em 2 períodos, deve ser Fernando Praz, tô brincando. Deve ser o Everton, Marcos Rocha. Não, Marcos Rocha está lesionado. Mike. Não se recuperou, Marcos Rocha? Mike. Mike. Murilo. Micael e Piquerez. Esse Micael, ele é durão, hein? Os caras tudo pagando um pau pro cara, o cara é todo durão. Micael e Piquerez. Isso. Os volantes, Richard Rios, que eu acho fraquíssimo. E Martínez. Depois costuma ser um 4-2-3-1. Estevão, Rafael Veiga. Então deve ser Maurício. E na frente o menino que chegou lá, o Vitor Roque e Estevão. Vitor Roque. Quem vai sambar para a entrada do Maurício deve ser o Facundo Torres. Que está com a seleção uruguaia. Ele vai sambar. Então a gente tem esse Palmeiras aí no 4-2-3-1, que vai ser escalado na conversa também, igual o Corinthians. E o Corinthians, vamos lá, não tem segredo, né? O Corinthians vai com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o nosso querido Fabrício Anchileri, que está com o Estevão no bolso até agora. No meio-campo, Ranieri, primeiro volante, na frente da zaga. Na direita, Carrídio. Na esquerda, o Martínez. Aí você vê o problema que o Estevão tem. Porque do lado esquerdo, ele não tem só o Anchileri marcando. Ele tem o Pitbull Martínez do lado esquerdo. Então, meu amigo, ele tem o primeiro combate, Martínez, né? Aliás, o primeiro combate foi até do Memphis no último jogo. O Corinthians tinha um lado esquerdo com Martínez, Memphis e Anchileri. Então a situação do Estevão é dura. Depois tem Rodrigo Garro na frente, Memphis e Depay. Tô brincando, Memphis e Yuri. Porque um dia um cara deu uma escalação aqui, de Paulo falou, na frente, Memphis e Depay. Eu falei um dia doidão, meti essa. Memphis e Depay. Em vez de eu falar Memphis e Yuri, eu terminei a escalação falando Memphis e Depay. Quer dizer, o cara joga sozinho. Então, esse deve ser o Corinthians ou entra o Romero no lugar do Garro. Eu descartei uma ideia de uns malucos aí na live, de Paula. Só tem louco aqui, né? Você sabe que para me seguir, o cara normal não é. Então é o seguinte, eu descartei uma loucura aqui, que tem gente falando, dá para jogar os dois, aí tira o Ranieri, por exemplo. Eu não gosto do Ranieri, não sou fã do Ranieri. Só que o Corinthians não precisa, o Corinthians não deve ficar lá esperando o Palmeiras só apanhando nas cordas, né? No termo do boxe, nas cordas. Aí uma hora vai cair. Mas também não dá para você se abrir como uma flor, né? Nesse jogo. Para que você vai... Se você tivesse que fazer o resultado, perdeu lá de 1-0, eu seria totalmente a favor dessa mudança. Mas como você ganhou lá, é desnecessário. Você concorda comigo, de Paulo? Aí jogaria um 4-2-3-1 com Martínez e Carrídio, Romero, Garro,
Memphis e o Yuri na frente, seria um 4-2-3-1, igualaria o esquema do Palmeiras. Eu tô fora dessa, viu, de Paulo? Não sei se você entra nessa loucura aí. Não, tem que ter, gente, o meio-campo é onde se ganha jogo. Você perder um homem no meio de campo, cara, não dá. Você precisa ter cara de contenção. O Corinthians faz tempo que o Corinthians não tem um primeiro volante que é primeiro volante mesmo, sabe? Precisa ter esse cara. O Ranieri tenta ser esse cara e acha até que ele vai bem, né? Quando tá inspirado, né? E ou é ele ou é o Rian, o garoto. O Rian é um menino da base que ele é meio maluco, falta parafuso na cabeça dele. Ele é doideira Ranieri dentro do campo. Ranieri bom é o da Energia 97. Esse aí esse é bom mesmo. Então o Rian, como opção, não dá. Então eu sou mais o Ranieri e o Martinez. O Martinez, não queira que o Martinez dê um passe, etc e tal. Mas o Martinez, às vezes ele dá umas arrancadas que eu vou te falar. Ele cata a bola e vai, não tá nem aí. E vai levando até a linha de fundo. Ele é doideira. O Martinez é o tipo do cara que eu gosto. O Martinez é aquele cara dentro do campo que ele é doidão. É bom ter uns caras meio maluco dentro do campo. Entendeu? Então, eu acho que essa formação que você falou aí com Ranieri e Martins está de bom tamanho. Até porque o Carrilho, eu acho que o Carrilho tem que recompor, mas eu acho que você perde muito, porque ele se desgasta fisicamente, né? Então, quando você tem Martins e Ranieri, você consegue deixar o Carrilho um pouco mais à vontade, que é o cara que cria, o cara que faz jogadas bonitas, tal. Então, eu acho que o ideal mesmo é Ranieri e Martins. Aí se toma 2-0, Deus que nos livre, aí tira o Ranieri, põe o Thales Magno, põe quem quiser para ir para cima, entendeu?